seja o nome do Senhor. Graças a Deus da vitória e podemos mais uma vez dizer como o salmista Davi: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, graças a Deus por isso, amados. Graças a Deus que nos dá a vitória. Que o Senhor nosso Deus venha nesse dia nos guiar pelas veredas da justiça, pelo amor do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje a nossa meditação será em Levíticos, capítulo 26. Por sinal, é um capítulo que nós vamos poder tirar muitas lições para a nossa vida. Vamos poder ver promessas maravilhosas para a vida de Israel, entendendo que, assim como o Senhor Deus, Ele abençoou grandemente Israel, Ele também vem nos abençoar. Nós somos o Israel de Deus espiritual. Deus, Ele mostra a Abraão tanto as estrelas como as areias da praia, mostrando, olha, assim vai ser a sua descendência. O apóstolo Paulo fala que nós somos filhos de Abraão na fé. Então, nós vemos que o amor, o carinho de Deus por essa pátria, por essa nação, são promessas também direcionadas para nós, que fazemos parte da Igreja de Jesus. Eles foram chamados, vamos dizer assim, para fora, ali daquele mundo ímpio, daquele mundo pagão, para servirem a Deus, para servir ao Senhor. Assim como você e eu, que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus, fomos chamados para fora, para termos um compromisso com Deus. E nós colhemos, mediante o nosso andar com Deus, a nossa caminhada, a nossa obediência, queridos, nós colhemos bênçãos, vitória, certo? E é o que nós vamos ver hoje aqui no capítulo 26 de Levítico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O óculos hoje aqui está meio rebelde. Não quer ficar quietinho. Então, queridos, pega a sua Bíblia aí, abra a sua palavra aí. Levíticos capítulo 26. Querido Espírito Santo, que tu venhas ungir a nossa mente, os nossos lábios, nos dá direção na colocação dessas palavras e que elas possam ir de encontro à necessidade de cada um dos teus filhos. Espírito Santo, venha nos direcionar na contextualização desse texto, trazendo a aplicação para a nossa vida em século XXI, em pleno período de pandemia mundial. Ó Espírito Santo de Deus, faz esta palavra ser viva, eficaz hoje, em nosso tempo, em nossa época, assim como o Senhor, através dessa palavra, falou com Israel para orientá-lo, exortá-lo, abençoá-lo, instruí-lo, conduzi-lo pelas veredas da justiça. Ó Santíssimo Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, fale agora a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Aleluia. Glórias a Deus. Então, queridos, Levíticos, capítulo 26, nos fala sobre mandamentos. Olha, não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura. É lá em Êxodo 20, Deus falou bem claro os 10 mandamentos. E aqui você vê que Moisés, como a gente fala, vai dar mais uma pincelada, vai dar mais uma advertência. Então o Senhor Deus começa logo tratando com o povo assim, para eles não levantarem ídolos, tá? Nem a imagem de escultura, nem estátua, olha aí, nem poreis pedra figurada à vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Agora veja bem, do versículo 3 ao 6, fala sobre dormir seguro. O que nós vamos ver agora aqui nesses versículos que nós vamos ler?
nós vamos encontrar Deus falando com o povo de Israel, que se eles andassem, queridos, em obediência ao Senhor, eles teriam chuva no tempo certo. Por que a gente vê esse chuvaral hoje em dia diferente, essas tempestades que vêm e arrancam teto e tudo? Será que esse era o plano, o propósito inicial de Deus? Tem lugar que falta chuva, tem lugar que chove demais, tem lugar que a chuva traz destruição. Então Deus, ele promete a eles que, se eles andarem na presença dele, olha só, eles iriam ter chuva, queridos, no tempo certo. Eles iriam ter uma colheita abundante, certo, queridos? Eles teriam proteção até contra animais ferozes. Queridos, além disso, amados, eles iriam desfrutar das riquezas de Deus, aleluia, em sua total segurança, amados, certo? Mesmo eles cercados por nações inimigas, porque aonde eles foram habitar, em Canaã, ao redor deles eram só nações ímpias, nações sem temor de Deus, que serviam aos seus ídolos, aos Baales, aos Astarote, sacrificavam criança, matavam criança pelo fogo, sacrificavam pessoas humanas. Mas mesmo eles estando num ambiente assim de pecado, de injustiça, de crueldade, os israelitas, eles habitariam em paz na sua terra, mas se tão somente se eles fossem fiéis aos mandamentos do Senhor. Queridos, é como hoje. Nós habitamos no meio de pessoas de lábios impuros, nós habitamos no meio de pessoas mentirosas, nós habitamos no meio de pessoas falsas, hipócritas, no meio de pessoas que muitas vezes se diz seu amigo, mas na primeira oportunidade se enfia, né, tá pelas costas, te agride, te trai. É um mundo que nós vivenciamos, que nós vivemos. Às vezes as pessoas sorriem para você, mas você não sabe o que está na alma dela, a teu respeito. Quando chegar no tempo de se entregar a cristãos, é que muitos vão perceber o mundo maligno que habita. Mas aqui Deus faz uma promessa a eles, que se eles andassem na presença deles, se eles obedecessem, guardassem o mandamento deles, mesmo eles vivendo mesmo aquele meio de pessoas ruins, ímpias, malvadas, o Senhor Deus iria ser com eles. Então vamos ver aqui, olha só. Se andares nos meus estatutos, Levítico 26:3, ó, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, olha aí, a terra dará a sua colheita, olha aí, a árvore do campo dará o seu fruto, olha aí que maravilha, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comerei e fartar, habitarei seguro, olha aí, na vossa terra, e está seguro. Também darei paz na terra, olha aí, tá vendo? Darei paz na terra, e dormirei seguro. Você já pensou? Pensou deitar, pegar no sono, dormir seguro, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Animais nocivos. Você vê que a ciência, queridos, eles comprovam. Às vezes você vê esses filmes aí com esses animais aí, grandes, enormes, os dinossauros, e a ciência prova que eles existiram. Inclusive o petróleo é formado, provado isso cientificamente. E você falando vendo aqui, ó, que se eles fossem obedientes a Deus, Deus diz que iria tirar da terra até esses animais nocivos. Então, queridos, houve sim um período na face da terra, havia esses animais que muitas vezes a gente vê no cinema, na televisão, mas a ciência prova que eles existiram, e a pessoa fica assim, mas por que não tem mais? Mas como é que mudou tanto?
Então aqui você vê aqui, porque você já pensou hoje se tivesse esses dinossauros, e aqueles dinossauros que voam e vêm e atacam o ser humano? Então você vê aqui a palavra de Deus falando que por causa do povo dele, Deus iria tirar até os animais nocivos que na terra. O versículo 8 diz assim: 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Gente, olha que promessa maravilhosa. Gente, olha aqui. 5 perseguirão a 100. Olha aí, amados. Ó, se Israel entrasse em guerra, queridos, tinha a promessa de Deus de sobressair sobre seus adversários. Você já pensou que isso? 5 de vós perseguirão a 100. Você já pensou? 5 soldados israelitas iria dar cabo de 100 soldados inimigos. Então você pensa aí, ó. 5 derrotaria 100. 10 derrotaria 200. É por isso que, se você for ver a história de Israel, você vai ver que muitas vezes eles envolvem guerra, que seria impossível eles ganhar, e eles ganham. A Bíblia fala que haverão ainda 2 guerras, a guerra de Armagedon e a guerra de Gog e Magog. Uma poderá ser agora a terceira guerra mundial, que o mundo vai se cercar contra Israel. E Deus dará a eles vitória. É uma ação que muitas vezes ela foi cercada pelo inimigo e eles venceram. Mas olha aqui a promessa de Deus. Então pensa bem, às vezes você se acha uma pessoa fraca. Às vezes você se acha uma pessoa muito fraca, uma pessoa derrotada, uma pessoa incapaz. Mas veja a promessa de Deus. Ande na presença do Senhor Jesus. É bom a pessoa estudar, lógico. É bom ela se formar, lógico. É bom ela estar preparada pela vida, lógico que sim. Mas se você não teve uma oportunidade, quem sabe, de estudar, de se formar, e ser doutor nisso, doutor aqui, mestre ali, isso não quer dizer que Deus não possa te conduzir em vitória, em triunfo. Às vezes você se lamenta: poxa, se eu tivesse sido rico, se eu tivesse sido assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu pudesse ter dado uma vida melhor aos meus filhos. Lógico, é bom, é importante, mas se você não pôde, isso não quer dizer que Deus não é Deus para dar vitória a você, não. Isso não quer dizer que Deus não é capaz de conduzir você, a sua vida, em graça, em paz, em vitória, em nome do Senhor Jesus. A pessoa depende da lavoura, isso não quer dizer que Deus não possa honrar, abençoar e dar vitória. Tá ok, queridos? Mas o meu trabalho é mais difícil, é mais braçal. O Deus é o Deus das coisas impossíveis. O mais importante, em primeiro lugar, é a nossa comunhão com Ele, em nome do Senhor Jesus. Lógico, evidente, você tendo a oportunidade de estudar, se formar, se preparar para a vida, ajudar seus filhos, seus netos, lógico, isso aí é fundamental. Mas entendam uma coisa: em primeiro lugar, o mais importante é a sua comunhão com Deus. É você ensinar os seus filhos a amar a Deus, a ser temente a Deus, a dar a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Porque os nossos filhos, queridos, eles vão fazer aquilo que Ele vê nós fazendo. Os nossos netos, eles vão fazer aquilo que eles vê nós fazendo. Se você for um homem, uma mulher de Deus, temente a Deus, andar nos estatutos de Deus, você pode ter certeza que os seus filhos, eles vão aprender a ser temente a Deus, eles vão aprender a amar a Deus, eles vão aprender a honrar ao Senhor, eles vão aprender a estar na presença de Deus. Por quê? Porque eles viram que eles tiveram um pai honrado, eles tiveram uma mãe honrada, eles tiveram um homem de Deus, eles tiveram uma mulher de Deus. Eles aprenderão sim a dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Eles aprenderão a amar ao próximo, eles aprenderão a respeitar o próximo, eles aprenderão a amar e respeitar os mais velhos, amar e respeitar as autoridades. Eles vão aprender a andar nesse trilho. Primeira coisa, queridos, é o temor a Deus.
é observar os estatutos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Queridos, aqui, capítulo 26, versículo 16, vamos ver outro ensinamento aqui maravilhoso. Ó. Então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Que isso? Que promessa? Que isso? Deus está falando que vai colocar terror? Poxa, Deus está falando que vai colocar aqui o Covid-19? Deus está falando que vai colocar praga, lepra? Você prestou atenção no texto? Vamos ver o que quer dizer isso. É que o contraste se sobressai entre as bênçãos decorrentes da obediência a Deus e as maldições anunciadas do desprezo à sua palavra. Eita! Leia depois Deuteronômio 28. Gente, o mesmo Deus que estava falando aqui com Israel, vocês vão obedecer meu estatuto. A chuva vai vir na hora certa. A colheita vai vir na hora certa. O fruto vai vir na hora certa. Você vai dormir em segurança. Eu vou tirar a ferocidade dos animais. O mesmo Deus, agora ele fala outra coisa. Ele fala, olha, mas se vocês não andarem nos meus estatutos, aí vai ser diferente. Eu vou colocar a tísica, eu vou colocar a febre. Você está vendo, gente? Por que está essa pandemia aí no mundo? O mundo vem andando na presença de Deus. A própria Israel vem andando na presença de Deus. A igreja de Jesus vem andando na presença de Deus. Porque o que ocorre hoje, irmão, é que além das pessoas do mundo não andar na presença de Deus, porque esses aí não andam mesmo. Esses aí não querem acordo com Deus. Infelizmente, como é que está a vida cristã do povo chamado para fora? Como é que está a vida do povo de Israel? Como é que está a vida do povo de Israel? Glória a Deus, aleluia. Glória à vitória. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Então, queridos, como é que está a vida hoje do povo de Israel? Como é que está a vida da igreja do Senhor Jesus? Como é que está vivendo hoje o povo chamado por Deus? A Bíblia ensina que Israel é a esposa de Deus e que a igreja é a noiva do Senhor Jesus. Então, como é que está vivendo a esposa de Deus hoje, Israel? Como é que está vivendo hoje a noiva de Cristo? Então, aqui, irmãos, entenda uma coisa, Deus é justo. Deus, ele é justo. Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, queridos. Você vê que o próprio Deus fala aqui em colocar terror. Você vê que esse Covid tem sido um terror. São mais de 65 mil pessoas já no Brasil. E muitos querem culpar o governante, mas não é, queridos. Tem coisas que é chato de falar, mas você está vendo na palavra de Deus. Essas coisas é resultado do pecado da raça humana. É resultado da desobediência da raça humana. Você sabe que há duas formas dessa bactéria ter se espalhado no mundo. Há duas. Uma, ele pode ter vindo do morcego. De alguma forma, isso pode ter chegado até ao organismo do homem. É uma das formas, certo? E outras formas, pode ter sido algo assim de laboratório. As duas coisas não são descartáveis. Né? A princípio, para todos os efeitos, veio do morcego. Mas você vê aqui Deus falando, se você me obedecer vai ser assim, se não obedecer vai ser assim. Então, queridos, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena andar no caminho de Deus, nos estatutos do Senhor Jesus. E depois, querido, do versículo 30, capítulo 26 de Levítico, do versículo 30, fala assim: e destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens, lançarei os vossos cadáveres
sobre os cadáveres de vossos deuses, a minha alma se enfadará deles. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Olha só, reduzirei as vossas cidades a deserto. Gente, o que essa pandemia está fazendo? O que você está vendo aí? Muitas vezes a cidade deserta. Às vezes a cidade ali triste, principalmente locais que tem lockdown, já tiveram. Curitiba ainda não teve domingo agora. Você vê a rua parada, aquele supermercado enorme que é sempre agitado, parado, todo mundo dentro de casa. Gente, o que está falando aqui? Deus está dizendo que iria deixar as cidades em deserto. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Misericórdia, irmãos. E espalhar-vos-ei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, e vossa terra será assolada, as vossas cidades serão desertas. Trazendo para o mundo de hoje. Isso aqui, queridos, era uma coisa que Deus estava falando com Israel. E se eles andassem na presença dele, a vida deles seria uma. Se eles não andassem na presença de Deus, então Deus estava falando isso aqui. Mas você contextualizando e trazendo para o dia de hoje, é o que está sucedendo aí com essa pandemia. Então, para a gente encerrar, queridos, espalhar-vos-ei. Israel ensinou com o seu próprio exemplo o caminho para a ruína. Israel, eles sempre desfrutaram da bênção de Deus, mas muitas vezes eles desfrutaram das ruínas por não obedecer esses estatutos. No ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém e ali eles foram espalhados, queridos, pela face da terra. Só que agora eles estão voltando para Jerusalém. É o maior sinal da volta de Jesus, é o retorno da nação de Israel. Em 1948, o brasileiro Aranha votou a favor do novo Estado de Israel. Então eles voltaram a ser uma nação, um povo, um país. Mas por que eles espalharam? Por não terem observado os estatutos do Senhor. Então é um exemplo. Querido, vale a pena obedecer os estatutos do Senhor. E a terra folgará. O versículo 34 a 35 diz: então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. Vós estareis na terra dos vossos inimigos, todos os dias da assolação. Então, queridos, nós vemos aqui, é o propósito de Deus em aplicar, queridos, a sua disciplina no ser humano. É o que nós estamos vendo aqui. Depois leia esse capítulo aí, você vê que esse capítulo nós temos muito que aprender através dele. É um capítulo onde nós vemos aí no início, Deus falando das promessas deles, se obedecesse o estatuto, mas Deus falando com Israel, o que se sucederia se não obedecesse ao estatuto do Senhor. E da mesma forma que ele se aplica à nossa vida, se obedecermos os estatutos do Senhor, se trilharmos no seu caminho, a nossa vida será de um jeito. Se desviarmos deste caminho, outras coisas sucederão. Então saiba disso, Deus ama você, Deus quer que você observe a palavra dele, os estatutos dele, medite nela de dia e de noite, para você ver prudentemente como é que você deve andar. Queridos, vale a pena andar conforme os caminhos do Senhor, certo? Então, cuidado com as orientações ímpias, cuidado com o estilo ímpio de viver. Nós não temos que seguir o exemplo dos ímpios, não. Nós não temos que seguir a pegada de pessoas que não temem a Deus, não. A nossa pegada tem que ser com pessoas tementes a Deus. Certo, queridos?
Pense nisso, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar agora. Pois o Senhor Deus, assim ele diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, com meus olhos te guiarei. Ele promete no Salmo 1 que aquele que é temente a ele é como aquela árvore plantada junto a ribeiros, que na estação certa dará fruto. Querida, então eu oro que esse teu filho possa estar plantado junto a ribeiro, que esse teu filho, essa tua filha, possa observar os teus mandamentos, possa observar os seus estatutos e com temor e tremor possa andar diante de ti. Querido Espírito Santo, fale neste dia com este homem, fale neste dia com esta mulher, este que porventura tem deixado o estatuto do Senhor, meu Deus, para andar segundo a ídolos, para andar segundo a preceitos religiosos falsos. Querido Pai, usa de compaixão e de misericórdia. Querido Espírito Santo, leve este homem, leve essa mulher a meditar na Sagrada Escritura e a ter uma vida pautada na palavra do Senhor. Aquele que está sofrendo tentações, aquele que está sendo atormentado por ideias malignas, por aquele que tem ouvido palavras malignas, aquele, ó Deus, que está ameaçado de tomar passos errados, decisões erradas, que esta palavra possa levá-lo a ser uma pessoa centrada, possa trazê-lo de volta para a tua presença, para os teus caminhos, possa levá-lo a meditar e amar a tua palavra, Senhor, e aquilo que tu tens prometido para a tua igreja, aquilo que tu tens prometido para aqueles que te temem, que se cumpram, que possa se cumprir sim, mesmo em tempo de pandemia, porque o Senhor promete ali que mesmo em meio à ferocidade de animais, que mesmo em meio à violência da terra, tu serias com eles, os guardaria e os livraria. Que assim suceda conosco neste dia, para que o nome do Senhor seja glorificado e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração, compartilha essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas por ela, porque quanto mais pessoas serão alcançadas, assim abreviará a vinda do Senhor Jesus, porque quando o evangelho tiver sido pregado em toda a face da terra. Um beijo no teu coração e bom dia mesmo.